Hoje nós vamos ter uma apresentação do Carlo Bavagnoli com o apoio da Lúcia Singer sobre o Policampus e o Tornassol, na época de 68 a 70, que foi um período importante aqui, né? E aqui para o nosso país e, enfim, para a nossa vida, inclusive quando éramos jovens, né? Que estávamos na universidade. Bom, Carlo, se apresenta rapidinho, que daí eu vou fazer, e daí a Lúcia, e daí você toca em frente. Ok. Vai, Carlo. Você vai fazer o share screen agora ou não? Vou. Boa ideia. Share screen. Agora sim. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Carlo Bavagnoli. Eu fiquei os meus primeiros 7 anos de vida na Itália. Aí vim para o Brasil. Fiquei num colégio italianófilo, né? Meus melhores amigos, todos de família italiana, durante 10 anos. Né? E em 1966 eu entro na minha primeira faculdade, que é a Poli. E em 1968 eu entro de novo na matemática. Né? Então, obrigado, Helena, né, que se lembrou de todas as faculdades que eu entrei, né, com aquelas mensagens maravilhosas de Carlo na USP. Em 1970 me formo nas duas. Nesse período, 68, 70, acontece uma série de coisas, né, no Brasil e também no mundo. E no Brasil, o mais sintomático é o AI-5, que no fundo é o cúmulo da censura, né? E, finalmente, poucos meses depois, no comecinho de 69, aparece o Decreto-Lei 477, que basicamente restringe os estudantes e, de maneira geral, todo o meio acadêmico. Né? Bom, Lúcia, você quer falar alguma coisa de você nesse meio tempo? Minha pouca. Meu nome é Lúcia Singer, eu sou formada em Biologia e fui mais ou menos contemporânea do Carlos, só que ele estava lá na Poli e eu nas Ciências Biológicas. Sou imunologista como opção, depois de formada, e passei pelos mesmos perrengues que o Carlos viu acontecendo na USP. É isso. Ok. Bom, da matemática, eu lembro com saudade algumas aulas e mais nada. Da Poli, aula é o que menos lembro com saudade. Então eu passei por uma matemática modorrenta, tá certo que eu cursei à noite, a Poli durante o dia, mas havia uma diferença fundamental entre Poli e matemática. A Poli, pelo menos para mim, ela oferecia várias áreas de interesse. Agora eu vou pedir para a plateia dar uma recuada no tempo e ficar com a mesma idade do apresentador, que é 20 anos. Quer dizer, uma época que eu tinha alguns planos, tinha muitos enganos, eu tinha 20 anos e o meu coração não chegou a ser estraçalhado, mas com certeza ele foi arranhado por muitas ritinhas. Próximo, Wagner, por favor. Então, gente, nós estamos falando mais à direita, né, de dois jornais, o Policampus. O Policampus hoje existe faz 80 anos. Recentemente ele comemorou 80 anos de idade, só que ele tem que mudar de nome ao longo do tempo. Né? Se vocês olharem direitinho para a figura em laranja, vocês vão ver que está escrito Policampus com letras muito miúdas, tanto na lateral direita quanto lá embaixo. Né? Então, o Policampus já existia faz pelo menos 20 anos, em 1968, e o Tornassol foi criado do nada em 1967. E do nada mesmo, né? Porque vocês veem como é que foi digitado esse Erlenmeyer que aparece na figura. Esse Erlenmeyer foi feito com uma máquina de escrever, Olivetti 22, com duas cores, fita de duas cores e sem memória nenhuma. Então, com um cuidado desgraçado para não cometer erros, senão, enfim, ia estragar o stencil. Né?
Tudo isso seria rodado mais tarde no mimeógrafo álcool. Então, nós temos um Policampos com 20 e tantos anos, nós temos um tornassol que está nascendo, né? E eu vou contar um pouco da vida deles, me referindo, primeiro, ao contexto da época, o que era a poli e o que era engenharia química, onde vai acontecer o tornassol. Cada um dos jornais vamos seguir na linha do tempo, falar alguma coisa sobre a imprensa oficial em marrom, outras imprensas, né? Contar alguma coisa sobre um livro que descreveu a época, né? Falar coisas que são inevitáveis toda vez que se fala de jornal, citações, inspirações, plágios, né? E, finalmente, contar sobre 2 tributos a 2 pessoas que permitiram que os 2 jornais evoluíssem. Se vocês olharem aquele quadrinho, logo debaixo do título Policampos e Tornassol, aparece a palavra sombra da ação. Isso é uma citação que quase sempre comparece nos editoriais dos jornais e volta e meia aparece em artigos, quer dizer, sempre existe uma citação. Essa daí, do Demócrito, que foi o cara que, abre aspas, inventou, fecha aspas, inventou, fecha aspas, inventou o átomo, esse cara daí é um cara fundamental para nós, engenheiros químicos. A palavra é a sombra da ação. Ok, próximo, Wagner, por favor. O próximo ele traz o contexto da época, né? E ele diz mais ou menos o seguinte, que em 1968, mais em 69 também, 70 também, aconteceu praticamente de tudo. Então, por exemplo, do ponto de vista de política interna, nós temos a ditadura militar avançando, né? Nós temos a repressão da reunião da UNE em Ibiúna em dezembro, se não me falha a memória. Poucos dias depois aparece o AI-5. Poucos dias depois é invadido o CRUSP. E existe toda a parte da guerrilha organizada pelos Marighellas e Lamarcas da vida. Do ponto de vista de política externa, a gente vai encontrar um Franco em fim de carreira na Espanha, um Salazar, que em 1968 ele tem o costume de sentar numa cadeira, né? Mas a cadeira não está aí. Então ele se espatifa e perde completamente a razão. E o pessoal faz crer para o Salazar que ele continua dominando Portugal, mas na verdade ele é uma sombra de si mesmo e morre 2 anos depois. Nós temos o De Gaulle, que alguns anos antes tinha falado que o Brasil não era um país sério, né? E ele aproveita para pescar lagosta nas nossas águas, né? Em 1968, nós temos a Revolução Cultural da China e nós temos também a Primavera de Praga, quer dizer, aquela revolta que tanto pegou, né, contra os soviéticos. Do ponto de vista de música, os Beatles estão a todo vapor, os festivais da Record estariam com a corda toda, mas o melhor deles foi de 67, né? Nós estamos falando de Domingo no Parque, nós estamos falando de Roda Viva, nós estamos falando de Ponteio, nós estamos falando de Alegria, Alegria, estamos falando de um monte de músicas que pegaram para burro, né? Nós temos Elis, o programinha dela na Record, e cada vez mais perdendo terreno, assim como a Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda, que era fortíssima, devagarzinho vai se esvaindo, mas o tropicalismo vai ganhando uma força incrível. Do ponto de vista de comunicação, nós temos, do lado da TV, aparece a novela Beto Rockefeller, que é uma novidade. E aí vocês veem abraçadinhos, né, o Luiz Gustavo e a Bette Mendes. Do ponto de vista de teatro, aparece a peça Hair, que é uma grande novidade, e mais o fenômeno Plínio Marcos, que não pode ser esquecido. E do ponto de vista de cinema,
uma série de grandes filmes, por exemplo, Teorema, por exemplo, Reginaldo Me Perdoa, Romeu e Julieta, Perdidos na Noite, A Primeira Noite de um Homem, e começa a grande série do 007 com o 007 original, Sean Connery, né? Nas revistas, em 1971, no comecinho, vai aparecer ali a Leila Diniz posando nua, grávida. O Pasquim é inventado no meio de 69. A Veja aparece em setembro de 68 com a foice e o martelo na capa, que vocês veem aí. Do ponto de vista de esportes, em 68 nós temos as Olimpíadas do México e tem vários eventos interessantes. O que eu acho mais sintomático é o braço estendido para cima dos Panteras Negras, comemorando uma vitória. Outra coisa importante, já em 70, nós temos a Copa do Mundo, que o Brasil finalmente é tricampeão. Zagallo com L1, um L só, e a música 90 milhões em ação. Do ponto de vista de crimes, entre outros, morre Bob Kennedy, morre Martin Luther King, uma pena os dois, e o Bandido da Luz Vermelha aqui no Brasil vai fazendo seus pequenos estragos, e gera um filme maravilhoso também. Do ponto de vista de conquistas, nós temos um monte, né? O Christian Barnard faz a primeira, como é que chama, não sei o que, do coração, transplante do coração, em dezembro de 67. A Lua, em julho de 69, é conquistada, né? Um pequeno salto para o homem, um grande salto para a humanidade. E o Minhocão, inaugurado em janeiro de 71, em parte destruindo aquela paisagem que era a Avenida São João, com seus prédios velhos, onde muitos de nós fomos iniciados. Finalmente, existe a Guerra do Vietnã, que está se propagando faz tempo e ainda vai gastar mais algum tempo, né? Embora em 1968 o comandante Westmoreland dos Estados Unidos diz que ele está enxergando uma luz no fundo do túnel. Não é verdade, né? E, em contrapartida ao Vietnã, aparece Woodstock, que é exatamente a apologia da contracultura. Se o americano é assim, ok, vamos ser diferentes. E isso acaba virando até uma cultura, pouco a pouco. A figura mais bonita é a figura que eu acho no canto inferior à direita, que é um cachorro e uma meganha farejando um manual de bombas hidráulicas na hora da invasão do CRUSP. Vários livros desse tipo foram encontrados, confiscados, queimados, Diabo 4, né? Até Guerra e Paz, né? E assim por diante. Então nós vimos mais ou menos o que acontecia naquela época, né? Sérgio Ricardo quebrando o violão no Festival de 67, e vamos que vamos. Próximo, por favor. Então nós vamos ver como é que era a Poli na época. Quando eu entrei em 66, havia 360 vagas, mais ou menos uma para cada 11 candidatos. Aí existia um vestibulinho, o vestibulinho diluía para os 4.000 candidatos. E o que era o vestibulinho? Eram 25 questões de matemática, 25 questões de física, e você tinha que tirar 27 para ir para a fase seguinte. Então, notem que com uma nota de corte 27, 3.000 já foram podados. E aí sobraram 1.000 que disputaram uma vaga para cada 3 candidatos, né? Existia um Grêmio Politécnico forte, né, pedindo para todo mundo participar e cobrando um pouco por isso, né? A cobrança irrisória, a mensalidade era ridícula e dava direito a uma série de coisas. E nos diversos prédios da Poli que já existiam na época, havia centrinhos que atendiam os diversos tipos de futuros engenheiros.
Mas os 2 primeiros anos da Poli eram feitos no cerquinho. O cerquinho é uma estrutura circular que vocês veem aí na foto e fica razoavelmente na frente do IPT. E toda aquela estrutura do qual o cerquinho faz parte se chama biênio, e lá é onde a gente vive os nossos 2 primeiros anos praticamente inteiros. Debaixo do centrinho existe um laguinho, ou existia um laguinho, já não existe mais, né? E uma das coisas que fazia parte do trote era o seguinte: se você limpar o laguinho, você está isento do trote. Teve gente que se ofereceu para limpar. Em 1966, como 67, 68, 69, a Poli disputou a Mapofei, uma competição de calouros, e trilhou com a Mauá e com a FEI, e foi um brilhante terceiro lugar. Realmente, o estudante da Poli era, acima de tudo, um estudante. Teve uma atividade cultural que foi o show do bicho no Tuca, e o que eu lembro desse show do bicho no Tuca é que naquela época estava se ensaiando no Tuca Morte e Vida Severina. E aí pediram para trazer para o palco os músicos de Morte e Vida Severina. E aí um cara bem tímido começou falando assim: olha, eu acho que você já me conhece de Pedro Pedreiro, mas essa música que eu vou cantar agora vocês não conhecem. E ele cantou para nós o Leolá. Acho que vocês sabem quem foi. No final do primeiro ano, a gente já escolhe, ou escolhia, o ramo de engenharia que a gente iria seguir. Então, poderia ser mecânica, podia ser naval, eletrônica, eletrotécnica, civil, química, minas, metalurgia. E havia os famosos engenheiros florestais, que eram as pessoas que, por assim dizer, repetiam o primeiro ano, procurando melhorar a média para depois pegarem a opção, porque a opção ela era escolhida em função da média. Então, por exemplo, mecânica tinha uma grande procura, né? E pegava as melhores médias, com certeza. Apesar disso, o segundo ano não abandona o biênio, quer dizer, a maior parte das aulas é aí e a vida continua. Bom, como chegar na Poli? Né? Tinha gente que tinha carro, tinha gente que vinha carona e tinha gente que tomava um busão. Tinha alguns ônibus que percorriam a cidade universitária, vindo até do Tremembé, se não me falha a memória. Mas havia um ponto principal da carona que era a paineira, na Praça Jorge de Lima. Havia uma paineira que sobreviveu, se não me engano, até o meio dos anos 70, né? E lá o pessoal pedia carona para toda a USP. Né? E, enfim, a gente falava, vou para a história, vou para as químicas, vou para biologia. E aí eu ia enchendo o carro. Né? Havia um ponto secundário de carona para quem vinha dos lados mais da Zona Norte, como eu, né, morador de Lapa. Então a gente descia na Avenida Queiroz Filho, atravessava um caminho de terra, que ficava totalmente inviável em dias de chuva, saía por trás do IPT, circundava o IPT e chegava lá. Mas de vez em quando passava também um carro que vinha pela Avenida Jaguaré, entrava na Marginal e depois desviava para dentro da USP. Eles também davam carona. Onde almoçar? Havia três tipos de almoço. O almoço proletário, que era CRUSP e PT, o almoço pequeno burguês e o almoço elite. Entre os almoços pequeno burguês e elite, por exemplo, biologia, FAO, etc., etc. O CRUSP era extremamente barato, né? Mas o CRUSP, naquela época, ele servia não só de restaurante, mas também de alojamento, até a invasão. E o alojamento tinha blocos para homens e blocos para mulheres. E havia bastante intercâmbio entre os blocos durante a noite. E aí, para diminuir esse tipo de apetite, era voz corrente que o CRUSP colocava salitre na comida.
Então, gastando um pouco mais, o IPT era uma opção muito mais agradável. E naquele tempo era franqueado. A gente podia entrar, estacionar lá, almoçar, tudo numa boa. Bom, onde passear? Havia para todos os gostos, né? Estou falando mais da comunidade dos homens. Havia meninas interessantes nos prédios de biologia, nas letras, na história, na FAO. Né? Valia tudo. As meninas politécnicas, as poucas meninas politécnicas, elas normalmente se arranjavam com politécnicos mesmo. Então não tinha nenhum problema. Do ponto de vista de estágio, o IPT era o mais próximo, e o IEA, que hoje é o IPEM, também oferecia estágios, mas de uma maneira mais encoberta. Então eu conheci pouquíssimas pessoas que conseguiram estagiar no IEA. Bom, além dessa poli que tinha se mudado para a cidade universitária, um pedaço da poli ficava nas instalações originais, que era no que chamava de Poli Velha, na atual estação Tiradentes do metrô. E nessa estação, nessa Poli Velha, a gente tinha, por exemplo, entre salas de aula e alguns aparelhos específicos para os engenheiros civis, principalmente, tinha até um barbeiro. Esse barbeiro fez a mala no dia do trote, porque o trote foi na Poli Velha. Então, o que ele cortou de cabelo naquele dia foi um negócio espantoso. E o barbeiro continuou lá por mais algum tempo. A Poli Velha é um exemplo de autogestão. Então, ela era gerida pelos próprios politécnicos que moravam lá, na casa do politécnico. Então, na casa do politécnico moravam esses caras, eles gerenciavam a casa do politécnico. Nos sábados à noite tinha a famosa chacrinha, que com luz estroboscópica e tudo, né? E nos domingos havia os bailinhos mais bem comportados. Né? Então, com isso daqui estimulava-se as visitas femininas à casa do Politécnico, só que era proibido subir para os quartos. Ok? Acho que pode ser o próximo. Próximo, por favor. Então, nós estamos agora vendo os prédios da engenharia química, e a engenharia química dividia esses prédios com os químicos e os bioquímicos. Né? Normalmente, os químicos e os bioquímicos ficavam nos blocos de número mais baixo, e a gente ficava nos blocos de maior número, mas havia um bloco, o bloco 6, que era, vamos dizer assim, o espaço de convivência social. Né? E nesse bloco 6 ficava o bar, ficava um auditório, ficavam todos os centrinhos nossos, dos químicos, dos bioquímicos, existia uma biblioteca e assim por diante. Né? O que vocês veem na esquerda é o famoso queijinho, que seria a réplica dos químicos ao cirquinho. Né? É, no fundo, um suculento anfiteatro, eram dadas algumas aulas e onde eram passados também alguns filmes. Nós vamos voltar nisso. Nessa segunda foto, vocês veem 4 engenheiras químicas, futuras engenheiras químicas, que foram minhas colegas de classe. No ao todo eram 5, mas a quinta devia estar namorando nessa época. Então apareceram só essas 4, né? E ao fundo vocês veem os blocos 1, 2, 3, 4, 5. E aí vou pedir para a Lúcia fazer uma leitura como for do quadradinho verde. Então, quase na frente do pequeno e imundo bar-restaurante, um letreiro diz AEQ. 2 portas contíguas, uma aberta e outra fechada. Olhando pelo vidro da porta fechada, uma mesa de reunião, alguns armários cheios de coisa, uma lousa verde. Uma janela grande dá para os blocos rebaixados. Pelo jeito, uma sala de estar. Algumas poltronas baixas, mais ou menos confortáveis. Umas cadeiras cercando uma mesa rasa, com evidentes sinais de porradas no truco. Uns discos de MPB e, dominando a pilha, aquele abraço.
Uma vitrola antiga e muda porque a sala está vazia. Uma porta lateral que leva a uma sala cheia. Num canto da sala, um pequeno e displicente mural. No meio, o campo de batalha, a mesa de pebolim. Espremido contra a parede, um velho mimeógrafo a álcool gira a todo vapor. Então, a AIQ significa Associação de Engenharia Química, né? A pilha de discos tem aquele abraço, foi um rio que passou em minha vida, Scarborough Fair com seus 4 vegetais, né? Salsa, salve, alecrim e tomilho, para quem lembra da letra, né? E nós somos vizinhos, o bloco mais vizinho, ele fica mais para baixo, é o bloco da história, que é onde os carros viram, né? Alguns seguem na direção, vamos dizer, do biênio, e alguns vão na direção da química e biologia. E a história é um bloco interessante para nós, porque é lá que se realizam, mais ou menos periódicas, feiras do livro, onde a gente compra, a preço de banana, livros de grande interesse, principalmente literário, né? Na história existem outras cositas mais que lhe dão um cheiro característico. Próximo, por favor. Bom, em 1967 nasce o Tornasol, é uma iniciativa dos alunos do segundo ano de Engenharia Química. Então, nesse ano de 67, ele vai ser exclusivo dos alunos de engenharia do segundo ano, né, capitaneados por um cara extremamente empreendedor que se chama Pedro Wąchowski, né. Então, ele consegue arrumar uma verba mínima, né, para produzir esse jornal. Então, vocês veem à esquerda a primeira folha, né, tudo empacotado, né, mal dá para ver, e à direita vocês veem a coisa expandida, onde se diz, olha, obrigado, Aiké, e gostaríamos de fazer isso um jornal realmente de convivência, né. Esse jornal passa por 2 diretorias no período 67 e 68. Na primeira, é o Pedro Wąchowski e o Alberto Alexandre Tavares. Esse Alberto Alexandre Tavares é um cara muito legal, muito bom, sem inimigos, um santo, né? Tem gente que chama ele de Beato em vez de Beto. Na segunda diretoria é agregado José Luiz Magnani, aos dois. O Magnani é um cara que viveu a vida inteira o Tornasol. Então, mais do que justo que ele fosse um dos diretores, até levando em conta que, como vocês veem naquela figura no meio alto, ele foi um dos grandes responsáveis pela sociabilização da gente. Então, vocês veem ele ensinando, né, uma bioquímica a jogar pebolim. Essa figura do pebolim é, para mim, muito interessante, porque se vocês olharem com toda a calma, vocês vão ver que ela tem um oleiro, 2 backs, 3 na linha média, 5 na linha da frente, para cada lado. Hoje em dia já não se fazem mais pebolins desse tipo. São 3 backs, 4 na linha média, 3 na frente, né? Então eu mantive essa figura até em homenagem àquele velho pebolim de tantas glórias e tradições nossas, né? O Magnani dava palpite em tudo, né? Então aquilo que vocês veem embaixo, escrito Respigando, é o título de uma crônica de um colega nosso, que, como tinha um fundo altamente autobiográfico, o Magnani resolveu formatar as letras com EU, EU, EU. Está cheio de eu aí no Respigando, né? Então, essa é uma das grandes contribuições do Magnani, fora o título do próprio Tornasol. A gente tinha dúvida, né? Mas o Magnani disse, não, nós precisamos de um jornal que muda de cor conforme o ambiente. Não sei se vocês lembram, tornassol e fenolftaleína são 2 indicadores que eles dizem se o meio está ácido ou está básico, né? Então, houve primeiro esse nome tornassol, vocês notem que aí ele não tem hífen, depois nós pusemos o hífen, né? Depois foi escrito até com 2 S's, depois mudou de nome e finalmente desapareceu. Eu acredito que hoje em dia
Não existe nas químicas um jornal que substitua o Tornasol, mas eu não tenho mais certeza. O Beto, ele morreu em 1969, aos 24 anos, voltando em uma festa. Ele tinha um coração muito fraco, ele morreu. É curioso que a grande maioria não sabia disso, tanto que ele chegava a jogar futebol com a gente, embora ele se poupasse. Mas, enfim, aconteceu. E aí a gente pegou todos os escritos dele e publicou pela EQ. Ele fez um livro chamado Eu e distribuiu entre os colegas e pessoas amigas. Se vocês olharem à direita no quadro cinza, Lúcia, tem um trecho do Alberto. Deitado naquelas pedras, tendo bem acima de meus olhos aquela festa de luzes que fazia da noite um mundo encantado, povoado de fadas que criavam com seus condões um sussurro do mar, desculpe, com seus condões mágicos, aquele absurdo de beleza e fantasia, eu ouvia o sussurro do mar trazido pela brisa que levemente me acariciava o rosto. Ele sussurrava coisas de outras terras, de outros povos. Ele falava linguagens diversas, incompreensíveis. Aos poucos, porém, eu o entendia. Meu coração, aos poucos, foi traduzindo aquele linguajar. O mar fala a linguagem dos sentimentos, e só o coração o pode entender. Obrigado. O Magnani também não durou muito. Ele morreu em 2001. Ele ficou na USP, dando aula. Ele, no tempo de faculdade, era o que a gente chamava de esquerda festiva. Com o tempo, a esquerda foi falando mais alto, ele chegou a ser preso. E diz ele que foi torturado e da pior maneira possível. Como o Magnani sempre exagerava as coisas, eu prefiro não contar os detalhes. Mas ele, quando morreu, ele deixou um vácuo lá na nossa classe, com certeza, e nas químicas também. Ele era carinhosamente chamado de José do Patrocínio, porque sempre arrumava patrocinador para alguma coisa. Ele é admirado pelo amor à engenharia química, pela paixão, pelo ensino, pelas qualidades éticas e humanas. E vocês veem o tornassol roto e rasgado, né, que foi o único exemplar que eu consegui encontrar. Naquela época ele tinha 3 páginas amassadinhas. Né? Próximo, por favor. Isso. O próximo, ele fala do Policampos de 68 a 69. O Pedro ficou rico, bonito e famoso com o Tornação, então ele ganhou a diretoria do Policampos, que ele dividiu com o colega Taliberti, que não é químico. Né? E existe uma mudança radical entre o Policampos 66, 67, 68 e 68, 69. Nas características anteriores tem alguma prestação de conta, muitas mensagens políticas e um humor que eu diria basicamente primitivo. Né? O Pedro e o Taliberti conseguem criar mais artigos de conscientização. Naquela época, a reforma universitária está todo vapor. Né? Os estudantes clamam por participação maior nos conselhos. Né? Eles começam na proporção de 10 professores para um aluno, vão de 10 para 3, mas eles estão querendo paridade. Okay? Então, tudo isso aparece nos textos da época, dizendo, olha, nós estamos trabalhando para isso. Existe, evidentemente, uma prestação de contas, existe um enfoque artístico, que não existia antes, com ênfase em literatura, mas não só literatura. Por exemplo, uma capa de Policampos, ela tem a fotografia, uma cópia da fotografia que foi campeã de um concurso de fotografia patrocinado pelo Grêmio Politécnico. Existe um pouco de ênfase maior para o humor, existem mais desenhos, existe o FEBEAPO, né, o Festival de Besteiras que assola a Poli, né, em contraposição ao FEBEAPA,
do Stanislau Ponte Preta, e o FEBEAPOR registra momentos assim históricos de falas totalmente destrambelhadas de colegas, né? E o Policampus também ganha um coordenador por prédio, então cada um dos prédios existe uma pessoa para quem você pode entregar suas colaborações, que depois são misturadas e geram o formato do Policampus de verdade, né? Do ponto de vista de paritárias, eu não vou exagerar nisso, mas no fundo é feito um verdadeiro projeto, né, onde intervêm professores, alunos de ABA 4 com próximos passos a curto e longo prazo. Para vocês terem uma vaga ideia, mas uma vaguíssima ideia, né, de como é necessário reavaliar, refazer, reformar a USP, do ponto de vista de engenharia química, veja o seguinte: as matérias de engenharia química propriamente dita só vão aparecer no terceiro ano. Até lá, nada. A gente estuda físico-química, química orgânica, química inorgânica, sei lá o que mais, química analítica, do mesmo jeito que os químicos. E aí a gente se pergunta, e eu com as reações químicas do colegial, versão melhorada, eu preciso saber a diferença entre um aldeído e uma acetona? Eu não vou trabalhar em Murano, então para que eu preciso saber assoprar um vidro? Para que eu vou diluir, ferver, esfriar, reagir, decantar, filtrar, pesar, gastar 4 horas no laboratório, se a Poli já tem um aparelho que mede direto aquilo que eu quero medir? Afinal de contas, o que as indústrias estão esperando de nós engenheirandos, né? E a resposta vai ser terrível, né, quando a gente se formar. Elas não estão esperando muita coisa, porque as indústrias pequenas, tudo que estão investindo é em substituir os componentes que vêm de fora por componentes nacionais. E nisso, os químicos são bem melhores e mais baratos do que nós. Então, a gente só vai ter direito a trabalhar em indústrias grandes que façam verdadeiros projetos, né? E, para vocês terem a ideia, dos 24 alunos que se formaram na minha turma, 4 foram para a Ródia, que era uma empresa que dava chance para isso acontecer. 4 tentaram a IBM, quer dizer, fugiram da engenharia química. Vamos para o quadrinho laranja, Dona Lúcia? O tempo é muito bom para a prática de futebol. Tem Robertão no Mineirão, vamos todos à Macabíada, dar o fora no fórum, a primavera vem aí. Um tiro, desespero. Eu me mato porque vocês não quiseram me amar. Realidade incômoda, escândalo. O diagnóstico é cômodo. A culpa é da estrutura da escola. Vamos criar paritárias. 1 minuto de silêncio. Silêncio. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Esse texto marca o início no Policampus do nosso amigo Emílio Haddad, né? Ele aproveita, né, a letra do Panis e Circenses, do Caetano e, se não me engano, também do Gil, para, enfim, contar o quanto ele é contra a alienação que parece que domina os politécnicos, né? Assim como o Caetano e o Gil são contra a alienação que domina as pessoas na sala de jantar. Nesse Policampus de 68 e 69, tem também a estreia de um outro sujeito conhecido nosso, um tal de David Pennington. Eu sei que ele faz parte porque ele consta da lista dos colaboradores, mas eu não sei o que ele faz porque ele não assina absolutamente nada. Então, se algum dia ele quiser contar o que ele fez em termos de Policampus, seria muito bem-vindo, né? Finalmente, uma poesia, né, que mostra o tom lírico, né, ou quase lírico do Policampus de 68 e 69. Atira em teus braços o egoísmo de ser infame sozinho, de chupar recordações mortas e vomitar ao chão limpo uma festa total de iniquidades. Olha-me bem, eu volto com a mesma ternura insensata de antes.
Trago a última fé corrompida, mas o esmagamento dos meus olhos vai encher toda a tua vida. Isso aqui chama-se, é o final da canção do Homem que Voltou. É de um colega químico, nosso veterano 2 vezes, 2 anos na frente, né? E por incrível que pareça, esse cara era casado e tinha filho. Mas a poesia é maravilhosa, né? E, e a gente consegue já enxergar no Policampos, que nasce carrancudo, um tonzinho quase lírico. Próximo, por favor. Bom, o Pedro ganha o Policampos. E com isso daqui, ele sai do Tornassol. E com isso daqui, são novos tempos e vamos botar uma nova diretoria, né? E escolhida a dedo pelo Pedro, essa nova diretoria, é o Samuel, meu amigo Samuel, e eu, né? A nossa postura é tremendamente tributária com relação ao Policampos. Significa o seguinte: tudo que é bom vai para o Policampos, tudo que é mais ou menos vai para o Tornassol, né? Ainda assim, esse Tornassol evolui, chega a ter umas 10 páginas, vai ter uma tiragem de 200 exemplares, porque agora ele vai atender a todos os engenheirandos químicos e suas amigas bioquímicas, né? Mais pessoas tomam parte, 15 dos nossos 24 assinam artigos aí no Tornassol. Outras turmas também participam, antes e depois da nossa. Mais temas são desenvolvidos, por exemplo, nosso colega Léo, ele faz uma crítica muito boa de Julieta dos Espíritos, né? Que era um negócio impensável até então, tanto no Tornassol quanto no Policampos. Existe a presença compulsória da mulher colaboradora, que pode ser interna, ou seja, futura engenheira química, ou externa, né? Nossas bioquímicas, né? Então, as duas meninas que aparecem aí são a Júlia e a Jaqueline, são bioquímicas, elas estão muito unidas a gente, né? A Júlia cria uma frase maravilhosa do tipo: flores não existem, não como as que você quer. E a Jaqueline faz um artigo que provoca grandes revoltas, né, da arte de utilizar os homens, onde ela já mostra a superioridade das mulheres. E o mais importante do Tornassol é a continuidade do que a gente chamava de chatos renováveis, ou seja, de pessoas que escreviam sempre da mesma forma, mudando pouquinho o conteúdo, né? Então, existe um japonês chamado Lúcio Susumu Maeda, vulgo Busumo, né? Então, vocês vão ver que Bussunda, que vai aparecer mais tarde no Cacete Planeta, é um puro plágio, né? O Busumo, ele entrevista jogadores de futebol. Esse Gildásio, que eu aposto que quase ninguém conhece, chegou a jogar no São Paulo, a entrevista Ladeira, que chegou a jogar no Guarani, no Bangu, ele faz um artigo sobre superstição no futebol, mas ele nunca sai do futebol, né? O nosso amigo Didi, ele é famoso porque o protagonista sempre morre no final, né? E o Magnani, ele é especialista, né? Ele sempre cria artigos, crônicas, onde começa no romântico e no fim quem ganha é o real, ou começa no real e fim quem ganha é o romântico. E com isso daqui ele cria umas grandes brigas comigo, porque eu achava que as coisas tinham que conviver. E ele achava que as coisas tinham que ter uma ruptura violenta, né? Felizes os tempos que a gente podia discutir essas coisas, né? Existem mais 2 chatos renováveis. Um é o próprio Samuel. O Samuel está numa fase visivelmente kafkiana, né? E ele tem um artigo maravilhoso, se chama, eu não lembro como é que chama, mas que conta a história de um personagem chamado Constantino K. Constantino K. Ponto, né? E esse Constantino K faz tudo sempre igual, né? Infelizmente, a gente tentou resgatar esse artigo, tanto eu, quanto Samuel, quanto outros, não conseguiu. Uma pena, porque é uma obra-prima. No alto, à direita, está o Samuel, a esposa, a filha, e do lado a Maria Elza, que é uma pessoa fundamental na nossa classe, que tudo aquilo que
que o Pedro tinha, do tipo de liderança de atividades, a Maria Elza, ela concentra na classe e ela fica dona do mimeógrafo, ou seja, tudo que acontece no mimeógrafo, tipo compras, horários, cobranças, a gente pagava, né, para receber o material apostilado, é ela que faz e funciona perfeitamente, né? Tirando os castigos que ela dá quando a gente não entrega o material antes da hora, na hora, que são terríveis. A gente realmente ele é enxovalhado em público, né? Lúcia, conta para nós o quadrinho cinza, por favor. O uivo do cão se superpõe ao cão e é ele próprio. No espelho dos seus olhos, a lua se penteia, cobrindo o céu de caspa brilhante. Se você também penteasse seus pensamentos no espelho dos meus olhos, como eu me despenteio nos seus, talvez você tivesse o mesmo êxtase que eu sinto. Êxtase da sensação pura, da razão aniquilada. Mas sensações são intransferíveis. Uma nuvem, em sua corrida, passa perto, provocando um vento forte, enquanto a luz das estrelas nos aquece, ao contrário do sol, de dentro para fora. Você me considera sol. Se você me reconhecesse, bastaria agora lhe piscar uma aquela estrela indecisa para transmitir o calor. Sinto seu convite de penetrar na tubularidade do negro, conduzir o silêncio pela mão, em busca do nada além da fusão. Um feixe de luzes passa depressa, sustendo um avião, e esfacela a crosta da efêmera temporalidade que nos isola. O relógio volta a marcar o ritmo dos pensamentos. O sensível se foi. Muito obrigada pela carona. Até amanhã. Essa crônicazinha do Manhane, né, ela tem uma base real, né? Ele realmente levou uma princesa até o Tremembé, foi falando um monte de coisas bonitas e no fim ela agradeceu a carona, né? O, o título da obra é 5,5. 5,5 poderia ser a nota do Manhane em qualquer matéria, né? Ele era especialista em tirar o suficiente, mas 5,5 é o número de parágrafos, no caso. Ainda bem que ele explicou. Do lado direito tem uma poesia, o finzinho de uma poesia do Beto, né? Essa poesia foi publicada póstumamente em Tornassol, né? Não sei se fui ou se fiquei, não sei se era eu ou não era, não vi se estava ou se me arrastava, se me encontrei ou me escondi, ou se me escondi como rei, e não me mostrei, e não a beijei, e não me queixei, e não a deixei. Quer dizer, o Tornassol está supralírico, né? E eu esqueci de falar o segundo cara que faltou dos Chatos Renováveis. Apresentei o Bussumo, o Didi, o Manhã, o Samuel, e o último sou eu, né? Perdidado, perdidaço, ensaiando tudo quanto é tipo de forma de conteúdo. Eu tento voltar para fora, não consigo, aí eu me volto para dentro que eu funciono melhor. Também não tão bem assim. Eu construo sonetos decassílabos que o professor do Ivan rasgaria com todo prazer. Eu monto prosas com estilo clássico ou com frases curtas, me dou melhor no estilo clássico. Também não é tudo isso. Eu faço crônicas com ou sem subtexto, dá exatamente na mesma. Eu monto crônicas com dois textos andando em paralelo. Então eu tenho, por exemplo, a fossa, um cara curtindo fossa e ao mesmo tempo rádio borbotando notícias. Enfim, né? Como diria Milor, um escritor sem estilo. Próximo, por favor. Isso. Eu pulei a biografia do Samuel, desculpa, Samuel. Ele fez colégio estadual no tempo que os colégios estaduais eram muito bons, né? Ele se formou engenheiro químico na Poli-USP, apesar de ser daltônico, se licenciou em matemática, tornou-se mestre em estatística pelo IME da USP, doutor em administração de empresas e professor na FGV, professor de matemática e estatística na PUC, autor e
coautor de diversos livros de matemática elementar e matemática financeira, aplicados à economia e administração. Fora as consultorias que ele deu, eu acho que continua dando, não tenho certeza. Bom, no próximo, Policampos, 1969-70. Então, o Pedro escolhe um sucessor, e esse sucessor não poderia ser outro, nosso amigo Emílio Haddad. E o Emílio Haddad monta uma parceria muito forte com o Paulo Takakura, que também é químico, é nosso calouro, e com Horácio Iguchi, que é calouro do calouro. E as características mudam bastante. Prestação de contas o suficiente, conscientização o necessário e sempre nas entrelinhas. Então não existe um esforço de conscientizar para porcaria nenhuma, mas um esforço de apresentar coisas que permitam conscientizar. O Emílio inova criando pauta para contribuições. Então, algumas quartas à noite, a gente se reúne na Polivelha para discutir a pauta. Discutir é modo de dizer, porque o Emílio é bastante ditador nisso. Ele já tem ideias, né? Ele só vai distribuindo. O Horácio Iguchi, o Crestana, o Vernon Coll dão maior qualidade nos desenhos. E aí, finalmente, nós temos a qualidade nos desenhos que tanto faltava, tanto no Policampos quanto no Tornasol. Mas a característica maior do Policampos da época é a irreverência. Então, por exemplo, né, na hora que é feito o trote, os bichos, né, os futuros politécnicos, eles são mais ou menos obrigados a fazer uma reserva de azimutes. O azimute é um instrumento que é usado, sei lá, em astronomia, em topografia, coisa assim. Eles reservam pagando 50 centavos pela reserva, monta-se uma lista de reserva de azimutes. A marca dos azimutes é SOT roxa. Experimentem dividir um pouco diferente, né? SOT roxa. E a lista de todos os caras que assinaram aparece num Policampo seguinte. Né? Uma das coisas que aparece como novidade no Policampo são as cartas à redação. A primeira safra de cartas à redação cabe a nós químicos, né? E aí eu junto um monte de químicos criativos e a gente escreve cartas da redação, para ficar claro qual é a origem, né? A própria redação. E essas cartas, elas mapeiam normalmente professores, e o Emílio vai escrever embaixo, irreverência, a capa do bem-querer, celebridades, mães de alunos, alunos detestados, e assim por diante. Nesse Policampos também aparecem vinde a nós os vivaces. Então, é conferido para os alunos que mostram doses especiais de vivacidade, ou seja, vivacidade zero, um diploma maravilhoso, assinado pelo Papa da Vivacidade, e vai ter uma farta distribuição de diplomas de vivacidade por todos os prédios. Existe o jogo da poliantragem, e esse jogo da poliantragem, ele é realmente um negócio que joga com dados, vai passando por casinhas, né? E nessas casinhas você vai avançando, recuando ou ficando de acordo com o que está escrito lá, né? Então, por exemplo, explora-se a carona. Você pode ter dado carona para uma menina bonita, aí você avança. Para uma menina que só fala, das comunicações, e aí você recua. E ainda tem que perder uma vez para comparar esparadrapo, e assim por diante. A pior carona é aquela que se dá para um professor detestado por todo mundo, que é quando você sai do jogo. É interessante que você ganha o jogo no meio. Você não vai até o fim, porque no fim você volta de novo para o começo, porque começa um novo dia da tua vida de estudante. A ênfase na literatura é mais no dia a dia, uma atitude crítica, explícita, para coisas que podem ser criticadas, ou de voyeur para coisas que não podem ser criticadas. Então, por exemplo, o Paulinho Takakura, ele vai escrever no quadrinho Cinza, uma das peças mais bonitas do seu Arqueologia, que se espalha por diferentes policampos. Vamos lá, Lúcia.
Num dos raros momentos de úlcera acalmada, Deus permitiu as reformas. Pedro, permitirei que se façam reformas. Nomearás uma comissão encarregada de dar um aspecto mais moderno a esta jossa. Como o dinheiro é pouco, estou terminando a Via Láctea do Oeste. É necessário que a própria comissão faça os trabalhos braçais. Se os sócios quiserem trabalhar, melhor. Mas não coloque muitos sócios, pois eles não trabalham direito. Escolha os veneráveis, de confiança, e preencha o resto com sócio. Revoguem-se as disposições em contrário. Então, esse trecho, né, Arqueologia 3, e vai ter muito mais, é do Paulo, né, de abril de 69. O Deus é o governador, se não me falha a memória, Abreu Sodré. Existem os veneráveis, que são os professores, basicamente, os sócios, que são os alunos. Né? Isso é uma profunda ironia em cima do trabalho que está sendo feito com relação à reforma. Lúcia, agora o Alô? laranja, por favor. Os calouros vestirão tubinhos, com martingale atrás para melhor serem atrelados, com cianinhas na barra, bem correge. Ou então pespontos em cores contrastantes agradarão bastante. Para as ocasiões de festividades, os trajes habillés poderão seguir a linha Yves Saint Laurent, agora em sua fase bem romântica. Um prêt-à-porter de boa escolha será cardan na linha geométrica. Somente em ocasiões especiais, provas. Saias de um godê amplo ou de pregas desde o plissé até a prega marcha, com bastante roda, e serão bem-vindas, pois abrigarão 1000 mini-apostilas. Se o tecido for de madrás bastante vivas e bem lavável, a inscrição de apontamentos poderá ser direta no pano. Os rechonchudinhos deverão evitar extravagâncias e permanecer no clássico redingote, que ficará muito chique com uma gola dégagée. Ou então o tailleur de sempre poderá vir ornado de passamanarias contrastantes. As saias sempre a vazes, para facilidade de movimento. Para os jogadores de pebolim, calças pantalão e túnicas com golas rolê virão muito bem. Atenção, alunos do TecMec. Troquem seus horríveis macacões por palados ou pijamas. Um adiantamento para o inverno. Kilts escoceses, a grande onda. Do lado vocês veem a ilustração que foi feita, né, por um profissa, né, que diz, em vez de graxa, creme Nivea. Isso daí foi escrito pela Sandra, que é a nossa veterana, depois de várias mulheres refugarem. E o interessante é que na pauta, né, o Emílio jogou isso para os químicos, né? E eu reclamei. Não, por que você está dando isso para a gente? Ele falou, quantas mulheres existem na Poli? Falei, umas 20. Quantas fazem química? Umas 15. Ele disse, preciso explicar mais alguma coisa? Então, essa menina aí escreveu, né, esse texto como se os politécnicos fossem politécnicas. E o segundo nome do autor, né, o costureiro Claude Ovil. Aquela arqueologia 3 que vocês veem é um dos poucos momentos que fica bem claro o que a gente pensa a respeito e pode dizer. Num outro de arqueologia aparece o Rei Torto. O Rei Torto é um cara que mora na Reitortoria, seria o Gama e Silva. Né? Também aparecem cartas à redação de outros centrinhos, preocupados com a aparente orientação reacionária. Reacionária é o termo que na época hoje seria traduzido como conservador. Né? Ou com aparente apatia com relação à política. Né? Então, a resposta do Policampos é, veja, nós entendemos direitinho como é que funciona o 477. Azar seu. Também são transcritos, de vez em quando, documentos do governo de São Paulo, da reitoria, puramente para registro e para que cada um vomite individualmente aquilo que está escrito. Próximo, por favor. Então, no próximo, Tornassol 69,70,
Tem uma diretoria muito breve do Maurício Furnari. O Maurício é um cara que escreve extremamente bem, mas ele é extremamente sério. Então, não dá muita liga com a tendência que existe, né? Aí é herdado pelo Paulinho Takakura. Esse sim, ele cria uma sintonia total com o Policampos e acaba o fim do joio versus o trigo. Quer dizer, existe paridade entre os jornais. Tanto que o Paulinho colabora com o Policampos e o Emílio colabora com o Tornassol. Então ele mais um escreve um artigo maravilhoso chamado O Muro, e o único pedaço que eu vou extrair daí é o muro e suas 3 finalidades básicas: pichar, mijar, encoxar. O texto seguinte é um texto que eu vou mostrar do Samuel, né? Existe um personagem chamado Pedro Pedroso que vai a uma cidade, quer se retirar e nunca consegue. Depois de vários dias, o senhor Pedroso está proibida a passagem, se quiser pode tentar passar, mas lembre-se, temos ordens de atirar, caso faça. Pedro Pedroso volta, triste e temeroso. Cada dia que voltava à estrada, a resposta era a mesma. Passaram-se 2 anos. Pedro Pedroso não suportou viver na cidadezinha. Morreu. Foi castigado sem cometer o pecado de Adão. É muito bonito esse desejo proibido, Samuel, mas eu ainda prefiro Constantino K. De qualquer maneira, nesse desejo proibido, que tem de importante? Nas entrelinhas, eu tenho um verdadeiro processo kafkiano, onde mostra nossa luta em glória contra os limites impostos pelos outros, ou quem sabe até por nós mesmos. Né? Eu acho que do ponto de vista disso é só, né? Sim. Lúcia, por favor, lê o roxo. A carícia suave do sol de julho recompensa pelo frio da noite. Deve ser como a sensação que eu tenho ao tomar um bom vinho de frente à lareira onde queima sândalo. Não. Lá essa sensação é próxima da minha, ao tomar água da fonte, pontilhada de folhas de eucalipto. Ponto. Aí, afinal, quando vou parar de ouvir vozes na minha cabeça, pô? É um texto do Manhane, né, entre 2 pessoas, uma rica que acabou de voltar da Europa e uma mais pobrezinha que tem sensibilidade e consegue aproveitar tudo que é bonito. Eu não vou ler O Homem Realizado, do Geraldo Santana, por causa de tempo, e eu vou mostrar, por exemplo, como é que, debaixo da fotografia do Paulinho, uma capa de uma edição de Tornassol. Né? Todo químico tem pelo menos uma boa razão para usar Tornassol. Esse Tornassol daí, o que eu achei muito criativo foi o editorial. O editorial dizia: nada temos a declarar. E perdido no finzinho do jornalzinho, que nessa altura já tinha 15, 20 páginas, tem um artigo do próprio Paulinho chamado Nada Temos a Declarar. Ele disse: que importam então as aulas, os relatórios, os projetos, o saco, as notas baixas, as provas, as provinhas? Não sei reagir. Nem quero, nem você. Massacrado. Eu errei. Pecador, me confesso. Errei pensando que havia algo para fazer. Errei acreditando. Em mim, você também. Não se pode mover moinhos nem agitar calmarias. Errei pensando que poderia mover calmarias, agitar moinhos. Se há tanto me ajudaram a engenhar arte. Nada a ser feito. Nada temos a declarar. Próximo, por favor. Nesse próximo, existem vários outros órgãos de imprensa oficial, tanto na Poli como um todo, como no centrinho da IQ. Existem, por exemplo, comunicações que aparecem a cada 40 dias, em média, coisas desse tipo, né? Num formato extremamente mais simples, né? Não tem toda a produção do jornal, mas que tem informações extremamente importantes. Né? Além dos boletins informativos do Grêmio, por exemplo, existe uma série de outras atividades. Uma pessoa que todo mundo na USP deve conhecer, o Ismael Norberto Xavier, que na época é politeco, mas depois ele vai migrar para a ECA, ele começa a se desenvolver em cinema,
ele consegue fitas velhas que vão sendo exibidas para a gente, né? E cria, por exemplo, como é que eu diria, um ciclo do cinema neorrealista que passa nos prédios da eletricidade. Então é legal que se você conseguir se deslocar dentro da USP, você consegue sempre pegar alguma atividade cultural que interesse, né? E você também pode participar do grupo teatral politécnico, que, por exemplo, apresenta os Fuzis da Senhora Carrère e que vai representar o Brasil no Festival do Teatro Universitário em Nancy, na França. Quer dizer, não é pouca porcaria. O que vocês veem à direita é uma pequena coação, né? Pequena equação dizendo, olha, colega, você está usando a sede social da IKEA. Você joga pebolim, você lê no nosso jornal. Você tem, por conta do Grêmio Politécnico, assistência odontológica gratuita. Você tem empréstimo no Banco Politécnico. Meia entrada no cinema. Você pode até ir na chacrinha, dançar como você bem entender. Então, nós gostaríamos de realizar mais ainda, mas estamos contando com sua colaboração. E você esqueceu de pagar. Essa comunicação que vai para os caloteiros, que é de pagar a anuidade do Grêmio, na época, são 10 cruzeiros, né? 10 novos cruzeiros. Metade pertence aqui, então 5 vão para lá, então vocês imaginem, né? 5 vezes 200 alunos, que miséria que dá, mas de qualquer maneira ajuda a fazer alguma coisa, né? E isso daqui é o último caso, porque nós temos uma especialista em cobrança, que veste até roupas especiais nos dias da cobrança e que vai procurar os caloteiros e seduzi-los com seu charme. Então, esse é exatamente o último caso. Pelo amor de Deus, vamos pagar. Eu vou contar mais duas coisas que acontecem aí em termos de IQ Informa, que é um informativo que tem mais ou menos a mesma frequência do informativo do Grêmio Politécnico. A Associação de Engenharia Química, Mecânica, o Centro de Moraes Rego dos metaleiros e dos mineiros, o Centro Naval e o Grêmio juntos organizam um curso intensivo de administração de empresas. Preço, 40 cruzeiros novos. Principais tópicos: organização e administração de empresa, administração de pessoal, administração de vendas, administração financeira, administração de produção. Vejam que coisa incrível, né? A escola não tem nada disso no currículo, né? E uma outra coisa que me chama a atenção, que em nosso quinto ano, um professor, por uma plateia de olhares entre espantados e incrédulos, ele sai, né, do ritmo normal da aula e começa a destacar a enorme importância de acessórios como a aparência, a roupa, a gestualidade, a expressão oral. A gente fica assim porque a gente nunca tinha pensado no assunto. Então a gente vai entrar no mercado, a grande maioria de nós praticamente virgem, né? E vai ter de novo que aprender sofrendo no lombo, né? Uma coisa que não está divulgada aí, mas que é extremamente importante, é a quinta semana de estudos de engenharia química. Ela é organizada naturalmente pelo Pedro, né? É alguma coisa do tipo um cotô para um covô para os mineiros, né? Ela mostra os ramos principais da engenharia química, para que lado vamos: petroquímica, fertilizantes, como o governo se relaciona com a indústria química e como se preocupa com a formação de engenheiro químico. E lá embaixo, o último é: passe 2 horas desagradáveis no bloco 6, naquele bloco de convivência social, vendo Rocco e seus irmãos de Luchino Visconde. Vai ser no dia tal, se você assistir e não gostar, poder assistir novamente às 18h30. É impressionante o que roda de filme na USP, nas químicas, em qualquer lá. Então a gente assiste lá nas químicas, sem se mexer o grito, Morangos Silvestres, Boccaccio 70, O Fascista, Privilégio, A Guerra dos Botões. E o que mais me impressionou de todos, Cidadão Kane, né? Ao lado da imprensa oficial, sempre lembrar que existe uma imprensa marrom, existem cartazes espalhados ao longo dos prédios na época de eleições e torneios, existem comentários futebolísticos do nosso Papa futebolístico em portas de banheiro, né? Então era interessante usar o banheiro da faculdade para ver se existia alguma novidade futebolística.
E dentro das apostilas mimeografadas abundam as pichações, paródias, né? Um colega nosso começa a escrever crônicas com o título o nome de Bobeira Kid, e depois, no último ano, ele faz uma novela onde todos os colegas são participantes. E assim por diante. Próximo, por favor. Bom, em 2009 aparece um livro chamado Mais que um Time. Consta que sejam 3 autores, na verdade são bem mais do que isso, mas esses 3 organizam a coleção de artigos que estão dentro desse livro. A gente vai dividindo mais ou menos fraternalmente os textos, né? Então o Léo, ele é um cara mais preocupado com a coletividade, então ele pega, por exemplo, formados, né? Depois de formados, o que cada um faz depois. Ele conta o que fizemos em termos de música popular brasileira e outras artes. Ele conta o que fizemos em termos de futebol. É maravilhoso o trecho dele de futebol. Os outros também. E o Samuel, ele, ele, ele divide comigo o ontem e hoje, ou seja, como era as químicas em 1968, que foi praticamente o nosso ano de entrada, talvez o finzinho de 67, o Tornasol, ele também divide comigo, que a gente dividiu a diretoria, e ele, apaixonado, né, como é por dar aula, ele conta como foi o ano de cursinho, o primeiro ano na Poli. O que ele diz, né? Nesse livro. Nesse livro existe o prefácio, feito naturalmente pelo Pedro, né? Existem 40 páginas de contexto, onde a gente tenta explicar o contexto e a nossa aderência ao contexto. Existe a introdução, onde a gente conta quem são os atores, onde a gente compara ontem e hoje, né? Antes, ou seja, tudo que a gente faz antes de cursar um curso de engenheiro químico propriamente dito, durante as aulas boas, as aulas ruins, os professores bons, os professores ruins, os depois, que é formados, e nossas reuniões depois de formados, por exemplo, e como era engenharia química nos anos 70, ano que a gente formou, né? E finalmente no extra a gente conta todas as atividades extracurriculares, por exemplo, MPB e outras artes, futebol, pebolim, tornassol, outras, né? E no apêndice estão vários textos que a gente escreveu durante a faculdade, no Tornassol, nos Tornassol e nos policampos da vida. O, o texto de futebol eu acho sensacional, porque ele começa com uma classe de 40, com um time de futebol extraordinário, e ele termina com uma classe de 24, onde 5 são meninas, onde 6 nunca jogaram de futebol, e onde time de futebol é ridículo. E ele mostra a evolução, como é que a gente passou dos 40 para 24, então numa pancada só, entre 68 e 69, a gente perdeu todo o meio de campo. Um foi para outra faculdade, 2 resolveram fazer em 6 anos. E o mais importante, perdeu os 2 backs centrais. Os 2 foram presos. Um voltou 2 anos depois, do mesmo jeito que voltaria o Geraldo Vandré. Não sei se estou sendo claro. E o outro nunca mais voltou. Okay? E a gente deve ter feito uns 10 jogos, mais ou menos, nesse meio tempo, sofreu 40 gols ou mais, marcou 6 e consegue se lembrar de todos os 6. Lúcia, vamos contar o nosso quadro verde, onde você é o Samuel e eu sou eu. Ok. O nosso tornassol era o óbvio ululante. Deve ser bem facinho. Vamos tentar montar uma receita padrão? Vamos lá. De cara, o editorial puxa-saco, onde a vassalagem à equipe fique bem evidente. Para continuar, um interminável artigo do Pedro sobre a USP, a Poli e a Engenharia Química. Um curta-metragem do Manhane flutuando entre real e romântico. Um pequeno conto, seu, palatável, mas com subtexto complicado para os não iniciados. Ou como opção, um soneto parnasiano. Como eu curtia um decassílabo perfeito. Perfeito, nem tanto, deixa para lá.
A inevitável novela mexicana do Didi. Uma crônica sua com personagens kafkianos. O texto futebolístico do Mussum. Depois de muito rastejar, uma produção feminina. Uma colaboração de fundo cultural. Um artigo tipo nenhuma das anteriores. Uns desenhos e uma capa da hora. E uns 75% eram mais do que suficientes para a obra-prima ir às rotativas, digo, ao mimeógrafo. E não o xixelento mimeografozinho das anotações de nossas aulas, mas a suculenta geringonça da AEQ e dos mestres. A única mentira que existe aí são os desenhos de capas da hora. O nosso desenhista era bom de desenho, mas fraco de argumentos. E se a gente passasse para ele os argumentos, ele não era bom de desenho. Todo o resto é bastante verdade. Próximo, por favor. Wagner, você virou? Isso. Então, nesse próximo, a gente mostra os três principais coordenadores, eu, Léo, Samuel. Na época eu usava óculos, né? No começo a gente pensou em 6 pessoas, os outros 3 seriam o Franco, o Didi e o Pedro, mas os 3 caíram fora, cada um com suas boas razões. O que não impediu que depois o Didi produzisse 3 artigos maravilhosos, o Franco, a entrada dele no vestibular, e o Pedro não só assinando o prefácio, como arrumando o material, como aliás toda a classe, né? Quem tinha algum material, principalmente fotográfico, contribuiu. O Bussumo, que foi o maior perdedor de pênalti que eu já vi na vida, ele escreve um texto personalizado sobre os pênaltis. A Chang, ela faz uma revisão crítica de todo o livro e aproveita para colocar algumas coisas da cultura chinesa, na qual é especialista até hoje, né? E a Adriana, ela não pertence à classe, não é da bioquímica, mas é esposa de um colega nosso, e ela comenta as nossas reuniões, ela que participou de todas. Bom, uma das coisas que a gente pretendeu no contexto foi reescrevê-lo em cima da letra de Alegria, Alegria. Então, Alegria, Alegria fala de crimes passionais, guerrilhas, cardenais bonitas, caras de presidente, grandes beijos de amor, dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. E aí, para cada um desses itens, exceto para Brigitte Bardot, que a gente empacota junto com a Cláudia Cardinale, a gente cria um pequeno capítulo onde a gente vai contando o que nos marcou, ou o que marcou de frente para o crime na época. Por exemplo, a morte do Bob Kennedy, do Luther King, a conquista da Lua em Lua Nova, Viola Guerrilheira. Guerrilheira é o título de uma música do Hilton Ascioli e do Geraldo Vandré. E fala exatamente de uma viola guerrilheira. E a gente conta um pouco das guerrilhas do Marighella, do Lamarca, dos Tupamaros e assim por diante, né? No Nem Bebê Nem CC, a gente fala das duas, mas principalmente da Leila Diniz, que é o nosso parâmetro na época. Apesar do presidente, vamos pular o assunto, Rockefeller é brasileiro, a gente conta da novela Beto Rockefeller e de outras novelas, né? Em Grandes Beijos do Amor. O que cai um pouco mal são os dentes, e a gente encontra alguma coisa na propaganda. Então a gente fala da publicidade que existe na época, e em termos de dentes, a gente encontra um comercial excepcional. Ah, gente dinâmica prefere colinos, onde tem uma grande dose de pioneirismo, que não é mencionar o paraíso, que são as qualidades do produto, nem o inferno, que é a falta de higiene bucal, mas é ressaltar ou cobrar uma atitude do consumidor. Isso é muito bossa nova para a época. Bandeiras, a gente conta de todos os países que aparecem no novo mapa redesenhado da África, né? As bombas, a gente explora o Vietnã e a contracultura de Woodstock, né?
E aí, no tudo isso posto, a gente vê qual é a aderência que a gente tem a todos esses itens. Antes disso, a gente fala que o Caetano, em Alegria, Alegria, talvez por fazer parte do processo, ele não menciona o que aconteceu com o MPB e suas 4 grandes divisões, né? Quer dizer, uma primeira que engata com o Noel Rosa e com a Bossa Nova, e tem como figura principal Chico Buarque. Uma segunda canção de protesto, que vem ao encontro dos sistemas políticos e sociais de um Brasil reprimido, e tem como figura de proa Geraldo Vandré. Uma terceira, que tem o público-alvo, uma juventude ingênua e relativamente alienada, a paixão pela velocidade, os carros, vermelhos ou não, as festas de arromba, busca uma aproximação com o Iê, gravita em torno do Roberto Carlos. E uma quarta, finalmente, com o título de Tropicalismo, tem como mestre Veloso e Gil, e tropicaliza a contracultura. A gente fala do Christian Barnard e o transplante do coração, e a gente finaliza com mais textos do Alegria, Alegria. Mas no meio, eu queria contar alguma coisa sobre a nossa aderência ao grupo do contexto. Ela é completa no quesito esportes. Nos temas bélico-policiais, crimes, guerrilhas, bombas, ela fica praticamente mula. O grupo tem um entendimento marginal das causas da guerra e do seu desenvolvimento, aliado à compreensão superficial e tardia de alguns ideais. A contracultura é observada com bastante curiosidade, mas gera um engajamento, quando muito, bem discreto. Os temas políticos, presidentes, bandeiras, são objeto de algumas discussões estéreis, que se multiplicam no errado período das eleições estudantis, e pouca ação. Bons estudantes, participamos uns mais, outros menos, poucos nada, de assembleias e passeatas. Alguns de nós veem o sol nascer quadrado, com os poucos desvios mais à direita ou à esquerda, o maior bloco é constituído de observadores alienados. Somos tipicamente voyeurs. Quanto aos temas visuais, cinema, novelas, os galãs da época, as Brigittes e Cardinales, 007 e suas boazudas, a maravilhosa Jane Fonda de Barbarella, vão interessar até certo ponto. Das novelas, Beto Rockefeller é exceção porque tem cheiro de tinta fresca. Da mesma maneira, Leila Diniz chama mais atenção pela atitude que pela beleza. Assim como a música e as letras, o cinema desperta nosso lado intelectual. Há um resgate de obras-primas mais antigas, patrocinado, aliás, pela própria Poli, e um sólido apego às obras-primas contemporâneas. Termina aí para nós, Lúcia, por favor, quadrinho laranja. Bem, enquanto o sol nos enche de preguiça, a lua exercita nosso lado ingênuo e romântico. Lá do nosso prédio, um dos mais altos da USP, ela parece estar ao alcance das mãos. Porque fazemos amor e não a guerra. Serão, via de regra, amores vãos. Nessa longa travessia de 5 anos, sempre vamos querer amar de novo. E se não der, não vamos sofrer. Nos raros momentos de sofrimento, canções nos consolam. Com muito pouco no bolso, queremos seguir vivendo. No início, de forma bastante irresponsável. Lá pelo final, relativamente angustiados. Tomamos Coca-Cola, não por pouco acaso, nem por submissão ao imperialismo yankee, mas por pura sobrevivência, nas longas noites insones, às vésperas das provas. Perfeito. Próximo, por favor. Bom, citações, inspirações, plágios são inevitáveis para quem escreve, né? Do ponto de vista de citações, alguns citam direto. O Pedro é especialista em citar grandes clássicos. O Emílio e o Paulinho, eles fazem referência a textos antigos e modernos, mais notícias do dia a dia. O Emílio chega a publicar um artigo chamado Pelé, Astro de TV, que não tem nada a ver nem com Pelé, nem com o que rola na TV, mas sim com uma série de outras coisas que estão rolando naquele momento e que é sempre bom que a gente conheça, mesmo que não tome nenhuma posição a respeito. Bom, aí tem um trechinho meu, né? E nesse trechinho meu, eu digo,
Adivinha quem se matou hoje de manhã? A Eliana, pensei, só podia ter sido ela. Era a única pessoa minha conhecida que vivia com ideias permanentes de suicídio. Mais de uma vez ele teria procurado cortar os pulsos com gilete, como todo ser humano que, em plena consciência, acredita simultaneamente em Sartre e no Pequeno Príncipe. Sempre restavam, é bem verdade, cicatrizes arroxeadas e inconvincentes que ela exibia com orgulho indisfarçável. Esse é o começo de À Toa, que foi publicado em Entonação número 2, em fins de 67. Aí um trechinho do Samuel. Certo dia, pela manhã, Pedro Pedroso recebe um comunicado. Será transferido seu local de trabalho para a cidade de. Esse é o início do Desejo Proibido, que a gente já viu numa outra página. Aí, Lúcia, conta para nós. Zé casou-se com Madalena e viveu corneado pelos seus dois amigos e por muitos e muitos anos. Ah, sim, esqueci de contar que Zé era tímido e leitor de Kafka, Sartre e Pato Donald. Então, o Zé é um cara qualquer, que na verdade tem muito a ver com o nosso amigo Manhani, né? Ele tirou muita característica dele próprio, e ele bota mais dois amigos dele, um extremamente romântico e o outro extremamente cínico, né? E aí, no fim, o Zé resolve esquecer o que está vendo e ser um homem. Ou seja, casa-se com Madalena e vive corneado por muitos e muitos anos. E ele aproveita para judiar dos dois diretores, né? Ele judia de mim, mencionando o Sartre, ele judia do Samuel, mencionando o Kafka, e ele menciona também o Pato Donald. Esse é o final das três peças de uma máquina, que vai num tornassol. O Magnani também, intencionalmente, né, ele tira inspiração da Gabriela Cravo e Canela. Vocês estão lembrados daquela cena, né, que o seio dela cresce sob o raio da luz que perfura a janela. E o Magnani troca o seio da Gabriela, né, deixa opção para a gente observar o joelho dele, em vez do seio. Enfim, essas são basicamente inspirações. Aí começa a coisa um pouco pior, né? Por exemplo, existe um texto publicado que tem alguma semelhança com o trecho da Terra dos Homens, de Saint-Exupéry. Tem um outro que tem alguma semelhança com A Morte no Envelope, de Luiz Lopes Coelho. Tem um outro que tem alguma semelhança com A Pequena Vendedora de Fósforos, de Anderson. Aí já não está entre aspas, porque a semelhança é bem menor. Quando eu publiquei no Tornassol esse semelhante com a Terra dos Homens, eu tive um dos últimos papos que eu lembro com o Beto. O Beto era um cara intelectualmente muito honesto, né? Então ele chegou para mim e falou: escuta, você reparou que um dos textos é puro plágio? Eu falei: sim, é da Terra dos Homens. Ele diz: mas você publicou assim mesmo? Eu falei: claro, porque se é Saint-Exupéry, ele é bom. E se alguém conseguiu identificar o plágio, é porque leu. Aí ele tira um negócio da cartola que eu nunca tinha ouvido antes. Ah, entendi. Você não quer nem saber se o pato é macho, só quer ver o ovo. Esse é o histórico das nossas publicações, que a gente publicava realmente de tudo, sem discutir, né? Bom, eu comecei esse quadro contando o início da toa e eu vou terminar contando o finzinho de A Toa. Eu era uma das últimas pessoas que tinha conversado com ela. Essa lembrança cresceu, predominou sobre as outras, cresci com ela. Experimentei uma sensação de todo orgulho, uma sensação aguda definida de grandeza, uma sensação idiota, covarde. Por alguns instantes senti-me solto, crescido, importante. Importante, sim, muito importante. Esse era o final de A Toa. Eu fiquei 50, quase 50 anos, achando que essa foi a melhor coisa que escrevi na vida. E o bonito da história não era tanto a história em si, mas a ideia que dá que o conto volta ao início, trocando simplesmente o personagem. Quer dizer, o cara que fala, adivinhou quem se matou hoje de manhã, no fundo eu viro esse cara querendo contar para os outros quem se matou essa manhã e que eu tinha sido uma das últimas pessoas que tinha conversado com ela. Achei maravilhoso isso e fiquei nessa quase 50 anos, como eu já disse, né? Bom, em 2015,
quer dizer, quase 50 anos depois, eu encontro com um colega do Dante e, como a gente tinha sido muito amigo na adolescência, eu dou para ele o exemplar do livro. E no encontro seguinte, ele me traz o diário que ele escreveu em 1965. O começo é parecidíssimo, gente. O finzinho é parecidíssimo, só que eu me sinto importante. Ele fica chateado que o outro cara se sente importante, mas enfim, a mensagem é basicamente a mesma. Eu não sei, a gente era muito amigo, eu posso ter lido o diário, não lembro, ele pode ter comentado o assunto, não lembro. Eu sei que eu me senti um plagiador. Então, obrigado, gente, por me permitir essa confissão tardia. Bom, o último item de plágio é que na hora que eu entro na IBM, eu encontro com o ex-politécnico Itibarã, que foi colaborador do Policampus em 66, 67, e visitou o Pasquim em 1971. O Itibarã era um cara que escrevia frases de efeito, do tipo: o paralelepípedo é a pedra no caminho do gago. O juiz pode ser ladrão, já o bandeirinha sempre será um marginal. Dize-me com quem andas e eu dir-te-ei quem é. O que prendia a batina ao varal era um pregador religioso. Quem rasteja jamais cairá. Então ele vai visitar o Pasquim em 1971 e leva um monte de frases, né? Vai mostrando, né, para o pessoal do Pasquim, o pessoal se apaixona pelas frases e vai colocando da autoria de Itibarã. E a gente, que é um grupo IBM, sabe da história, a gente insiste e sempre vai pedindo mais frases do Itibarã. Então, durante os 3, 4 números do Pasquim, aparecem mais frases do Itibarã. Até que elas param de aparecer, e de repente, um ano mais tarde, elas aparecem como de autoria de um dos redatores do Pasquim. Sem comentários, tá? Eu não... O Itibarã foi muito nobre nisso. Ele disse que realmente essa pessoa pode ter incorporado as frases. Eu me consolo com isso, que eu posso ter incorporado a história do meu colega e achar que era minha. Sei lá. Próximo, por favor. Nos próximos, a gente vai prestar um tributo a duas grandes figuras. A primeira é o nosso amigo Pedro, 1946, ainda vivo, ainda ativo. Né? Ele foi pela carreira de engenharia, ele foi subindo, 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 chegou a ser CEO do Grupo Ultra. Né? Ele tem um monte de outros méritos aí que eu não vou nem discutir. Né? Bom, e agora que eu apresentei o monstrinho, eu vou tentar humanizar a figura. Ele cursava ao mesmo tempo Física e Engenharia Química. Muito preocupado com a USP, com a Poli, com a EQ, assistia pouco às aulas, mas ia muito bem nas provas e mantinha com os mestres um relacionamento bom e que ficou duradouro. Durante quase 2 anos, ele foi representante discente no Conselho Universitário, que tinha apenas 3, era na proporção 3:10, lembro? E ele disse: aprendi lá bem mais do que nas aulas que perdi. Pouco se sabe da sua vida particular, ao contrário da grande maioria dos colegas, que eram basicamente livros abertos. Provavelmente na classe fui eu quem mais conviveu com ele. Morávamos 2 na Lapa, eventualmente um dava carona para o outro. Fizemos alguns trabalhos juntos e ele se mostrou extremamente ponderado no pensamento e na ação e, com relação aos materiais, um acumulador muito organizado. Essa edição encadernado Policampus, que apareceu no slide número 2, foi ele que me emprestou. Ele não escondia suas convicções políticas, mas gostava de montar pequenas equipes permanentes ou provisórias, com 2 ou 3 elementos de orientações políticas diferentes. Dispensava a mesa de pebolim, mas deixou de escapar um breve sorriso uma das poucas vezes que se aventurou a jogar. Nunca se dispôs a jogar futebol pelo time da classe. No final de uma visita à indústria, quando enfrentamos o time local, nos chocou com a velocidade técnica de um bom ponto esquerda. Organizava tudo que fosse possível rentável para a EQ. Por exemplo, visitas a indústrias de papel e celulose. Tinha uma cultura e vocabulário incomuns. Ele me chamava de esotérico pelo estilo dos meus escritos e peripatético por estudar caminhando. Um dia eu me vi extasiado em muda contemplação, resumi o panorama numa única palavra: Calipija.
Atualmente, nas reuniões da classe, junta-se e conversa sem problemas conosco, mortais comuns. E a cereja do bolo, se ele topasse, ele iria capitanear o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do atual governo Lula. Próximo, por favor. O Pedro é um colaborador assíduo do Estadão a cada mais ou menos 45 dias. Ele assina documentos conjuntos com Horácio Laffer Piva e Pedro Passos, e eventualmente ele troca de colaboradores também. Duas participações dele interessantes, uma Inovação Brasil-Mundo, as tendências mundiais, e a MEI, onde MEI não é a microempresa individual, mas a mobilização empresarial pela inovação. Ele escreveu um único livro, Indústria Química, Riscos e Oportunidades, que tem passado, desde o lançamento, que acho que foi em 2002, por sucessivas edições. E é interessante que ele, para representar de forma gráfica e elegante as tabelas mais importantes e complexas, ele utilizou nesse livro serviços de um ex-professor que foi nosso paraninfo. Esse é o Pedro, né? Enquanto a gente conta frases do tipo: o Brasil está à beira do abismo, o Brasil deu um passo à frente, ninguém segura esse país, o Pedro joga num artigo único chamado A Voz do Brasil, num tornassol, a Didi, eu não sabia que se lê assim, faz hoje o mundo de amanhã, a Petroquímica União vai andar depressa, você pode ficar para trás, um país se faz com homens e nafta, que são os tipos de comerciais que vão entupindo os televisores e os jornais da época. E aí, Lúcia, ele conta nesse quadrinho verde. E se preparar para o dia de saída da escola. É ir saindo aos poucos. É ir desde já tateando pelo vasto mundo da indústria química. É trabalhando. É estagiando nas férias. É dando uma lidinha. Às vezes, pelo menos. Também nas manchetes de química e derivados. Só há um jeito de conhecer a indústria química. É indo até ela. Tente. Ela não é tão brava como a pintam. Outra coisa que eu achei emocionante quando ele foi chamado, se não me falha, 2016, para a aula magna da abertura dos cursos de engenharia na USP. E aí ele começa, né, dando os parabéns para os calouros que tinham acabado de chegar lá. Ele vai adiante, ele vai contando desafios e oportunidades na engenharia, todas as oportunidades que a USP dá, e que a gente conseguiu usar bastante, né? E aí, finalmente, ele gera duas pérolas, que agora a Lúcia vai ler, nesse quadrinho laranja. Os 24 alunos formados em minha turma de engenheiros químicos, de 1970, temos um professor universitário, um especialista financeiro, um juiz de direito e um médico pediatra. O que debandou para a informática hoje está também trabalhando em seu quarto livro de crônicas. Nas reuniões periódicas de nossa turma, os 5 me parecem muito felizes. E, finalmente, aceitem meus parabéns. Ser politécnico é muito bom. Vocês vão descobrir que só existe uma coisa melhor: é ser ex-politécnico. E é isto que desejo que daqui a 5 anos vocês alcancem. Aquela história que ele conta, né, das debandadas, é exatamente para mostrar que o engenheiro ele pode ir para qualquer lugar sem medo de ser feliz. E aí ele vai ser feliz. Próximo, por favor. Nosso segundo tributo, em cima do Emílio Haddad, que aí aparece ao lado da sua esposa Ângela. E aí conta toda a história do Emílio. Perdeu o pai cedo, dividiu entre os colégios Dante Alighieri e Santa Cruz, abandonou o Dante nas vésperas do exame de admissão e foi prestar no Santa Cruz, onde tirou o primeiro lugar. Né? E ele acumulou amigos ao longo da passagem pelos dois colégios. E sempre tinha um caos para contar. Né? Ele estudou Física e Engenharia Civil na USP, fez diversos MBAs no exterior, na USP fez doutorado em Arquitetura e Urbanismo e lá tornou-se
professor e ministrou aulas na FAO até se aposentar e montou um grupo de pesquisa imobiliária que está ativo até hoje. Passou por diversas outras empresas, um cara extremamente curioso, né, interessava-se por qualquer coisa, escrevia poesias e as lia nos saraus que frequentava. Dizem, quem frequentou, eu nunca frequentei, infelizmente, que havia o Momento Emílio nesses saraus. E nesse Momento Emílio ele recitava principalmente tercetos de sua própria autoria. Ele adorava tercetos. Nós vamos ver um daqui a pouco. Gostava da culinária árabe, nos encontros servia iguarias libanesas, fatouche, hummus, pratos de sua própria invenção. Ele criou um blog de um semi-desocupado, onde ele cronicava como ele descrevia a prática de escrever, né, registrando pensamentos, histórias da própria vida. O Emílio era um cara que mais me impressionou pela extraordinária habilidade que ele tinha de rir de si mesmo. Próximo, por favor. Bom, aqui o Emílio que vemos no seu escritório, né, ele continuou ligadaço com o Colégio Dante, com os colegas do Dante, com os colegas do Santa Cruz. Eu acho que você pode contar para nós, Lúcia, o Cinzinha. No tambor rolante da máquina de secar, duas meias trocam de par. Esse ele registra no blog de um semidesocupado, é um dos grandes tercetos dele, que ele põe, onde ele põe o nome de swing, né? As meias trocam de par. Aí, no grupo de zap dos alunos do Dante, ele manda ver o Cor de Laranja, Lúcia. Minha rotina inclui xixi, medir a glicemia através de um sensor, tomar um pantoprazol, que em meia hora tem o efeito de proteger meu estômago dos 11 comprimidos do café da manhã, ligar na Globo para ver uma loira e uma morena de mãos dadas dando bom dia, ligar o meu notebook, onde agora eu me encontro, para saber as notícias, e nesta fase da vida, qual o velório em que devo comparecer hoje? Nessa época ele já está bem doentinho, né? Ele mesmo se cataloga como um sobrevivente. Ele, nos tempos de poli, chegou a participar de um festival de MPB, ficou de escrever a letra, infelizmente não deu tempo. Do ponto de vista do Dante, ele foi da comissão organizadora que editou esse livro, Vozes e Ecos do Dante, em 1965. 65 é o nosso ano de formatura no Dante. E aí a Lúcia vai contar para nós o trechinho verde. Acho que nunca demos o devido valor àquela enorme implantação verdejante que ocupava toda a frente do colégio e que equilibrava os desvios de uma vida disciplinada dentro dos muros. Lá fora podia o que dentro não podia. Uma metáfora do paraíso do Dante. Um lugar onde a gente podia gazetear, chegar mais, fumar, marcar brigas, pisar no mato, bater bafo, atirar pedras, subir nas estátuas, se sujar. Esse trecho daí faz parte, né, do Vozes e Ecos do Dante 65, assim como o anterior também. O anterior aparece com o título de Sem Remédio, esse daí é do lado de lá da Alameda Jaú. A ideia é essa, né, que enquanto os colegas se entrincheiram na escola, digo caixinha, né, e contam sua autobiografia no Dante e profissional, ele sai, atravessa a rua, vai para o Parque Siqueira Campos, e nos expõe sua versão do Totem e Tabu do Freud. Isso daí é do material de palestra em azul, tem um material de palestra sobre desenvolvimento imobiliário. Ele é extremamente bem cuidado, que não bate com a minha ideia do Emílio. O Emílio é um cara muito capaz, mas extremamente confuso. E, no entanto, aí ele está perfeito, né? Bom, vamos ver até que ponto. Desenvolvimento imobiliário é um processo de geração e apropriação do valor imobiliário, do qual participam vários agentes. Traz profundas modificações no ambiente natural, construído e socioeconômico que necessitam ser mediados. É aí onde começa a política. É nessa frase que está o Emílio que eu conheço, né? Em início de 1969, um colega nosso chamado Sabino estava na frente do Teatro Municipal,
e o carro dele foi abalroado por um táxi. O Sabino desceu, ele queria explicações, e o taxista atirou nele. Ele ficou vários dias entre a vida e a morte, e finalmente morreu. E aí o Emílio, no próximo Policampos, né, ele escreve a respeito do Sabino. O que marcava sua vida era a procura da vida em sua pureza, a fidelidade à sua própria vida. Não era uma vida de mártir, porque os mártires morrem por ideias ou por sonhos. Sabino queria simplesmente viver, deixar-se viver com os outros. A morte do Sabino é que dá significado à própria morte e, portanto, à própria vida. Porque só um cara que quer simplesmente viver, quer simplesmente morrer. Gente do céu, ele escreveu isso para o Sabino e podia ter escrito para ele mesmo. Próximo, por favor. Próximo e último. Deixa eu ver o que eu falo. Bom, o Magnani provavelmente já tinha achado a explicação disso tudo. No segundo exemplar do Tornassol, ele solta esse paurár inconcludente que, de certa maneira, reflete o que muita gente pensa a respeito. Lúcia, por favor, na cinza. Metade de quem pega um jornal não vê um determinado artigo. Metade de quem vê não lê. Metade de quem lê não entende. Metade de quem entende não se convence nem acredita. A pequena parte que acredita não tem importância. A importância maior é para quem escreve. Isso. Depois disso, eu vou citar a mim mesmo, como diz o Bernard Shaw, né? Isso dá sabor à minha conversa, e eu uso uma raríssima mesóclise. As palavras são tristes e indolentes, as frases são soltas, amargas e exprimidas. Mais longas teriam um quê de artificial, um outro de vazio. Mais curtas, perder-se-ia o fim do que eu não digo. E as ideias, cada vez mais miúdas, parecem querer multiplicar-se à custa de adjetivos. De novo, né? Um escritor sem estilo num de seus laboratórios. E esse clone de Mário Conde, do Leonardo Padura, já sabe anterior que a experiência não vai vingar, mas ainda assim vale muito a pena de ser vivida. E a essa visão egoísta do presente e antecipação do futuro contrapõe-se o texto do Emílio na edição final do Policampos de 1969, uma edição de agradecimento. Lúcia, por favor. O Policampos foi uma experiência genial. Há outras a serem tentadas. Devem ser tentadas. A nossa vida, a nossa universidade, a sociedade brasileira aguardam uma transformação profunda. Para já. Quisera que o Policampos estivesse postado corretamente, preparando essa tarefa. Quem sabe? Foi ao menos uma tentativa, com suas falhas, com suas lições, a serem aproveitadas. Isso. Trocando em miúdos, né? Para mim, além de serem verdadeiros laboratórios, os jornalzinhos representaram uma boa parte de um processo simples e agradável de engajamento. Engajamento é uma palavra mágica. Vá lá, que só foi possível porque estavam a favor todas as condições de contorno. Uma classe pequena, com seres humanos de primeira, excelentes lideranças. O curso diurno em tempo integral. A situação do país. Todo o campo disponível, facilitando tudo que me interessava e me divertia na época. Olha as figuras. Os jornaizinhos, futebol, pebolim, a convivência com o sexo oposto e, principalmente, o abrasileiramento, que me faltava desde que eu tinha nascido. Os outros, bom, podiam ter essas e outras atividades, alguma arte, filosofia, política, droga, até nada. Existe uma frase da época da definição de politécnico materialista. Politécnico materialista é o cara que copia a matéria e assina a lista, infelizmente. Então, nós temos um Policampos de 67, 68 que é convencional.
um de 68 e 69, que é quase lírico, um de 69 e 70, que é basicamente lúdico, né? E aí, eu não sei se eu deixei bem claro, mas esses jornais, num abafado curso de exatas, representaram um oásis, uma aula de humanas, e um comentário que tem a ver com a duração média de uma geração. Hoje, a gente acha que uma geração dura em média de 12 a 20 anos. No início dos anos 60, por conta dos pais, dos avós, dos pais e dos filhos, 25, 30 anos. Bom, levando em conta que em 68 houve de tudo, aqui lá fora, e olhando para a fantástica evolução dos dois jornais, que foram tão pouco representativos no contexto geral, mas tão significativos, pelo menos para mim, eu não acho nenhum absurdo afirmar que num curto espaço de 3 anos desfilaram 3 gerações de politécnicos. Gente, muito obrigado pela paciência. Muito bom. Roberto. Ótimo, Bom, Carlos. Carlos. Excelente, excelente. Muito bom. Carlos, parabéns, Carlos. Maravilhoso. Muito bom. Incrível. Parabéns, Lúcia. Excelente exposição e lembrança de milhares de detalhes que eu já tinha até esquecido. Mas excelente. Parabéns. Parabéns, Carlos e Lúcia, muito bom. Amamos. É, muito bom mesmo. Gostei do contraponto aí, Lúcia. Excelente. Melhor coisa de ser politécnico é também ser ex-politécnico. É, É isso aí. É isso aí. Mesmo quem não é politécnico gostou, viu, cara? eu me lembro que eu estudava na Polivélia no início, estava na Polivélia. E aí, quando o Emílio vinha distribuir o Policampos, era um happening, né? Era uma curtição incrível, muito legal. Você entendeu até agora? Bom, Você passou 90% do Albacô para o grupo A e aí. vamos. Alguém mais gostaria de falar? Eu achava que essa história de falar sobre a Poli, sobre o jornalzinho da Poli, não ia interessar ninguém. Olha aí como eu errei. E olha, se vocês me permitem, ela é Ah. extrapolável para mesmo para quem não fez a Poli. É, Pois eu não fiz a Poli e essa história tem 95% de congruência com tudo que eu vivi. Então, no fundo, a vivência foi idêntica entre nós. Só variou a localização, o sinceramente. ambiente. É isso aí. É isso aí. Você tá, meu princesa. Mas é muito, muito interessante. E era uma época, eu me lembro também, eu entrei em 68 na Poli. E entrei e já logo teve a invasão do CRUSP, com tanque e tal. Foi uma coisa chocante, né? Roberto, vamos lá. Bom, Peraí, Lagoa, tá vazando Oi. o som aí, Lagoa. Vamos lá. não, eu queria parabenizar. Não, eu vou colocar no mudo aí. Vai. Eu Roberto. queria parabenizar a Lúcia e o Carlos. Realmente excelente. O que eu fiz agora há pouco, quando eu estava à frente dos negócios? Quase perdi tudo num golpe. Vai, Roberto. Carlos e Lúcia, 2 vezes parabéns, viu? Pelo primeiro e segunda vez agora. Eu só queria fazer uma observação e até uma reclamação, porque o Carlos ele tem uma memória de ferro. Realmente ele brilhou pela memória. É incrível. Mas quando ele falou do time de futebol da Química, que tinha poucos alunos, ele deixou de citar o craque. Faltava jogadores para o time dele, ele me convocou para jogar pelas Químicas, lá no campo da USP, do lado do CRUSP. E, verdadeiramente, destaque nessa época, foi um destaque das Químicas. E ele não me citou aqui. Eu, mais uma vez, me sinto injustiçado. Muito obrigado. Sempre injustiçado. E o Wagner também foi uma vez, não foi não, Wagner?
Eu acho que fui também. Não, mas você não teve o Mas não era destaque. tão craque, né? Não, eu Não nunca era tão tinha craque. destaque. Não, eu não tinha. Legal. Parabéns, hein? Vamos lá, Ari. Eu queria fazer uma pergunta para o Carlo. Carlo, você disse que o filme que você mais gostou foi o Cidadão Kane, né? Então me diga qual foi a última coisa que o Cidadão Kane falou antes de morrer. Rosebud. Boa, Muito Carlos. bem, foi aprovado. Foi aprovado. Ótimo. Aliás, é a última coisa que aparece no filme, né? É. Que é toda a chave do Então, filme. eu vou fazer uma segunda pergunta, já que a minha mão ainda está levantada. O que era Rosebud? Que é a última cena do filme. É a propriedade rural dele. Errou. Nota 5 para você. O que é, então? Quem sabe responder o que era Rosebud? O trenó? O que é? O trenó? Era o Era a trenó, bolinha. muito bem. Era o trenó, é verdade. Nota 10, Moisés. Politécnico Boa, sabe Moisés. tudo, né? Olha, eu sabia, mas eu não quis falar. Boa. Arthur, eu também não quis estragar a pergunta dele, vai. Eu sabia e eu falei errado para dar chance de responder certo. Obrigado. Tá Muito bom, bom. meninos. Parabéns. Lúcia, Valeu, parabéns, Carlos, Carlos. Lúcia. Olha, Ótimo. E pessoal, Ari, você demora, mas você aparece. Abraços. olha, Abraço. na semana que Parabéns, vem nós vamos Lúcia, ter uma parabéns. apresentação do Rui. Ele vai falar sobre livros de artistas brasileiros. Então, o Rui Souza e Silva, livros de artistas brasileiros, tá ok? Vai ser muito Maravilha. interessante. Então, tem do Caribé, tem um monte de coisa legal aí que ele vai apresentar. Tá legal? Desculpa, o Caribé não era brasileiro, era argentino. É tudo irmão. Ele era é tudo argentino, é um irmão. fato. É um fato, mas ele Desculpe acho aí, que hein? Desculpa, hein? acho que ele assumiu, né? Ele morava lá em Salvador e ficou por lá. Acho que ele ficou radicado aqui no Brasil. Um Podemos brasileiro É que nem- emérito. Mas eu concordo com você. É que nem esses italianos que vêm aqui e viram brasileiros. Tá certo. Ainda Ok, bem que ninguém pessoal. te citou, Ari. Tá bom. Muito bom. Então, até a próxima semana. A semana. Tchau, pessoal. Abraço. Tudo de bom. Parabéns, Tchau. Carlos.